Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui com muita alegria. Na aula de hoje nós estudaremos os livros que compõem o período que a gente denomina de pós-exílio. Então, nas últimas aulas nós vimos como que foi a decadência, né, do reino de Israel. Nós vimos que Deus trouxe sobre esse povo juízo. O reino do norte ele caiu primeiro, depois, alguns anos, o reino do sul também não resistiu e caiu e foi levado ao cativeiro. Isso havia sido profetizado. Mas, da mesma forma que havia sido profetizado, né, a queda de Israel, né, e seu encaminhamento para o cativeiro, como forma de castigo e tratamento da parte de Deus, os profetas também haviam predito a restauração do seu povo e a volta do exílio. Então nós vamos estudar um pouquinho a respeito desse período, e é um período que eu particularmente gosto muito, e é um período que a gente vai ver a mão de Deus agindo providencialmente, de maneira que nos ensina que nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é fiel à sua promessa. Como eu já falei acho que na última aula do Reino do Norte, eu havia comentado que o Senhor ele não é fiel baseado nas nossas ações, mas ele é fiel à sua própria palavra, ele é fiel a ele mesmo e à sua promessa. E é por isso que nós podemos estar seguros, porque se a fidelidade do Senhor e a graça do Senhor dependessem das nossas ações, com certeza nós não teríamos o seu favor, com certeza nós não teríamos como alcançar a salvação. Né? Então, esse estudo também é muito interessante para um momento como esse que nós estamos vivendo, de dias um pouco mais difíceis de luta, porque podemos entender que mesmo nos dias mais escuros e mais difíceis, o Senhor ele ainda está conosco. E a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Mas antes da gente começar esse estudo, vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele nos abençoe? Então, onde você estiver, abaixe seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu livramento e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor coloque no nosso coração a alegria da salvação, que possamos, ó Pai, ter nesse momento a nossa fé crescida, uma fé fortalecida no Senhor. Nos ajude, ó Pai, nas nossas fraquezas, perdoe os nossos pecados, ó Deus. Sabemos que precisamos de Ti, que dependemos do Senhor, e por isso nós pedimos o Seu auxílio, ó Pai, e a Sua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado porque podemos dedicar esse tempo, ó Pai, para estudar a Tua palavra, e que o Senhor fale, ó Pai, primeiramente ao meu coração e também fale ao coração dos meus irmãos. Nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Deus, por tudo isso, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós vamos estudar especificamente nessa aula 3 livros: o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esté. No nosso livro de panorama do Antigo Testamento, ele traz de uma maneira muito interessante breves estudos a respeito desses livros de maneira cronológica. Né? Isso é muito legal. Ah, como eu havia falado, esses livros eles são considerados no cânon, né, protestante, como livros históricos. Eu não havia comentado em aulas anteriores, mas convém fazer uma observação. O cânon protestante do Antigo Testamento é exatamente o mesmo cânon judaico, hebraico, né? Então usamos os mesmos livros, embora eles estejam numa ordem um pouquinho diferente. O fato é que nós seguimos o cânon judeu porque nós acreditamos que foi para esse povo que esses livros foram escritos. Além do que, se a gente for analisar a história desse cânon, a gente vai ver que o povo judeu era um povo muito culto, né? Um povo que tinha um cuidado, que tinha uma escrita bastante desenvolvida e cuidava desses livros, né, da lei, esses livros que compunham as escrituras, e eles foram ao longo do tempo compilando esses livros. Né? Então, como esses livros foram direcionados a esse povo, então o que eles consideram canônico, nós protestantes também consideramos canônicos. Tá?
Não convém falar sobre isso agora, mas existe uma certa diferença entre o cânon protestante do Antigo Testamento e o cânon da Igreja Católica Romana, tá? Mas não convém falar sobre essas diferenças agora. O fato é que no cânon hebraico nós tínhamos três divisões principais, que era a Torá, ou a lei, que compreendia o Pentateuco. Nós tínhamos o livro dos profetas, né, onde a gente tinha a maior parte dos profetas, né, os profetas maiores e os profetas menores. E por último, nós tínhamos um conjunto de livros que eram chamados escritos. Então, nesses livros, nós vamos ter os livros de sabedoria, como Salmos, Provérbios, como Eclesiastes, mas nós também vamos ter alguns livros históricos, né? Entre eles, Esdras, Neemias, Ester e também 1ª e 2ª Crônicas, tá ok? No cânon protestante, Esdras, Neemias e Ester, que são os livros que nós vamos estudar hoje, eles encontram-se numa divisão que nós chamamos de livros históricos, porque são livros que vão falar a respeito da história de Israel. Tá ok? Então, somente essa observação que eu queria fazer. Então, esses três livros eles têm uma coisa em comum. Eles mostram a relação de Deus com o seu povo, né, exatamente após o período do cativeiro. Então, a gente vai ver que os livros de Esdras e Neemias, eles vão estar falando do povo que voltou para a terra, né, o povo que foi autorizado a retornar à sua terra. E aí a gente vai ver o que aconteceu com esse povo, esse remanescente. Mas o livro de Ester, ele vai acabar focando no povo que permaneceu nas terras do cativeiro. Então, eu havia comentado no início que o nosso livro ele faz um estudo de maneira cronológica, né? Então ele coloca o livro primeiro de Esdras, depois ele coloca no intervalo o livro de Ester e por último o livro de Neemias, o que é a visão cronológica correta. Entretanto, como Esdras e Neemias eles têm uma estrutura, uma história única, linear, então nós vamos estudar primeiro o livro de Esdras e de Neemias e por último nós vamos estudar o livro de Ester, tá ok? Durante esse período nós temos três grandes profetas. Então nós temos o profeta Ageu e Zacarias e por último nós vamos ter o profeta Malaquias. Nós não vamos falar sobre esses profetas hoje, porque nós vamos ter uma aula específica tanto sobre os profetas maiores, né, como os profetas menores, tá ok? É importante a gente fazer uma diferenciação. Muitas vezes nós referimos que o exílio do povo judeu na Babilônia foi o exílio de 70 anos. Entretanto, esses 70 anos estão numa profecia lá no livro de Jeremias, capítulo 29, no verso 10. Então a gente observa que, na verdade, a profecia não diz que o cativeiro duraria 70 anos, mas que o império babilônico duraria 70 anos, tá certo? Então a gente vai ver que, fazendo as contas entre o momento que houve a deportação dos judeus do Reino do Sul para a Babilônia, após, né, a queda do reino, e o período do decreto do rei Ciro, né, que já foi o primeiro rei do Império Medo-Persa, nós vamos ver que nesse período, nesse intervalo, foi de apenas 51 anos, tá certo? Então é por isso que quando mais à frente nós formos ler, os irmãos forem ler o livro, os irmãos vão perceber que muitos anciãos dessa época, na verdade, viram, né, experimentaram essa dor do cativeiro e de ter o reino destruído, tá bom? Então esse período durou somente 51 anos. Convém falar também rapidamente sobre o contexto, sobre um pouquinho da história mundial durante esse período, porque nós tivemos, durante esse período, o surgimento, né, de três grandes impérios. Primeiro o Império Assírio, depois o Império Babilônico e por último o Império Medo-Persa, que a gente hoje fala como Império Persa, tá certo? Então esses três impérios, eles perpassam pelo período que está registrado nesses três livros, tá ok? Então, a primeira imagem que nós vamos colocar aí é um mapa que mostra para nós um pouco do Império Assírio, na verdade a extensão do Império Assírio. Então nós podemos verificar aí nesse mapa, né, que na verdade nós devemos ficar de olho mais no verde clarinho. O Império Assírio ele teve três grandes momentos, mas o momento que a gente vai focar, porque é o momento que tem relação
com esse momento de Israel é o chamado terceiro momento, o terceiro período do Império Assírio. Ele iniciou em 745 a.C. com o rei Tiglat-Pileser III e ele encerrou, né, em 627 a.C. com um rei chamado Asnapar. Então, se nós observarmos aí no mapa, nessa área, né, toda verde, verde claro, verde escuro, especialmente a área verde claro, era um império de tamanho bastante considerável, né, e a gente vai observar aí que, conforme esse mapa, somente Judá está de amarelo aí perdido, né? Na verdade não estava perdido, é porque Judá ainda não havia caído. Já o reino do norte havia sido dominado pelos assírios, tá ok? Então a gente observa aí que foi um império bastante proeminente, bastante importante. Entretanto, em 625, a Babilônia ela recuperou a sua independência com um rei chamado Nabopolassar, que é o pai do rei Nabucodonosor, né, que nós vamos estudar quando formos ver detalhadamente o livro do profeta Daniel. Então, a gente observa historicamente que os povos chamados de Medas, né, eles se unem à Babilônia na tentativa de conquistar Nínive. E eles conseguem fazê-lo no ano de 608 a.C. E dessa forma, né, a Nínive era a capital nessa época do Império Assírio, eles conseguem destruir, desestabilizar esse império e a Babilônia se torna um grande império. Então, o Império Babilônico começa oficialmente no ano de 606 a.C., com o brilhante rei Nabucodonosor. E a gente observa que era um rei bastante jovem, porém bastante inteligente, né? Então, foi um rei considerado um rei brilhante, responsável, né, pelo apogeu, né, desse reino, né, desse império. Entretanto, como foi profetizado lá pelo profeta Jeremias, esse reino durou somente 70 anos. Então, se a gente olhar essa próxima imagem, nós observaremos que o Império Babilônico era um império bastante grande, né? Então, a gente observa aí nessa área em vermelho a extensão desse império. O fato é que aquele povo, né, aquele Império Meda, que havia se unido à Babilônia para destruir a cidade de Nínive, né, e destruir dessa forma o Império Assírio, dessa vez, após a morte de Nabucodonosor, eles mudaram de lado novamente. E eles se juntaram aos persas, né, que estavam sob o domínio do rei Ciro. E aí eles formam um novo império, muito maior do que os anteriores, chamado de Império Medo-Persa. Então, se nós observarmos essa próxima imagem, nós vamos observar que o império era muito maior em relação aos seus antecessores. Então, nós vemos eles em toda essa área clara, né, nós vemos que ele pega ali parte do Egito, a região da Lídia, que já fica próxima ali à região da Grécia, né? Inclusive, o Império Persa tentou fazer guerra contra os gregos, inclusive perderam. Nós temos aí toda aquela região ali, praticamente, de Israel, Babilônia, os Medas, né? E uma outra parte aí que a gente vê bastante grande no mapa. Então, esse reino ele tinha 3 capitais, mas a capital, né, uma delas era Babilônia e a outra delas era Suzã. E a gente vai observar que é nessa capital, Suzã, lá especialmente no livro de Esther, que essa capital era onde o rei, era a capital real, onde o rei ele tinha sua residência. Bem, o fato é que o rei mais importante desse período, né, desse império, foi o rei Ciro. Né? Então ele foi um rei que em apenas 12 anos de reinado, ele destruiu grandes impérios. Né? Então ele, na verdade, se uniu ao Império Meda, mas esse império acabou, né, esse povo acabou ficando enfraquecido frente ao poder de Ciro. Também Babilônia, bem como o Império da Lídia. Ele conquistou boa parte da Ásia e ele conseguiu estabilizar politicamente esse local de modo que garantiu um reinado de 120 anos desse império, a sobrevivência. Né? Ele também mudou a prática de importações, de deportações que os impérios assírio e babilônico fizeram.
Então, esses impérios, qual era a estratégia deles? Eles tiravam o povo de suas terras, colocavam em outras terras, impedindo esse povo de estar em contato com seus costumes e com a sua própria religião, né, impondo uma nova religião, de modo que esses povos, assim, eles perdessem esse contato e ficassem subordinados ao império por meio do medo. Então a gente observa que a ideia do rei Ciro era oposta. Então Ciro ele permitiu, né, que os povos que habitavam ali a sua terra voltassem à sua terra original, de modo que eles pudessem estabelecer o culto a seus deuses, né? E dessa forma, eles, por meio dessa gratidão, dessa liberdade que era dada a esses povos, os povos dessa forma mostrassem a sua subordinação ao império. Então era uma política diferente, foi exatamente essa política que permitiu o retorno do remanescente judeu para a sua terra, tá certo? Então a ideia desse rei era ligar os povos pela gratidão, ao invés de ligá-los pelo medo. Então, só para os irmãos entenderem esses três grandes impérios, e agora nós podemos entrar efetivamente no estudo do livro de Esdras, tá ok? Esdras, ele na verdade é considerado um dos grandes, dos maiores compiladores do Antigo Testamento. O que quer dizer? Ele não apenas escreveu, mas ele também foi responsável por organizar parte desses textos, né? Então ele era um homem muito inteligente, um homem que conhecia profundamente as escrituras, né? Tanto que ele era chamado de escriba, né? Então ele era bastante versado, bastante inteligente, conhecia muito a respeito da lei do Moisés e das escrituras. E esse homem, inclusive, foi bastante importante, né, para o restabelecimento do culto ao Senhor em Israel. Pela segunda tradição judaica, ele é considerado, na verdade, como o autor de 1ª e 2ª Crônicas e do livro de Esdras. E, na verdade, alguns autores defendem que o próprio livro de Neemias, boa parte dele havia sido escrito pelo escriba Esdras, né? Mas, para o fim dos nossos estudos, vamos considerar que Esdras foi o autor, né, de 1ª e 2ª Crônicas e de Esdras, tá ok? A gente observa, né, conforme a tradição, que há uma grande razão, né, existem algumas razões para crermos que tanto 1ª e 2ª Crônicas e Esdras e Neemias, eles sempre estavam juntos, na verdade, compunham uma única obra no seu original, né? Mas esses livros são divididos na nossa Bíblia exatamente por conta do cânon. A gente observa também que o livro de Esdras, né? Existem algumas teorias que questionam a sua autoria, mas o fato é que a tradição aceita Esdras, né, como autor do seu próprio livro, do livro que leva o seu nome, mas existem algumas mudanças de escrita, né, ao longo do texto, especialmente em algumas seções, que mostram uma alternância, digamos, da primeira pessoa para a terceira pessoa, ou seja, ele estava falando na primeira pessoa, logo em seguida ele muda de estilo e fala na terceira pessoa, né? Então, algumas diferenças de estilo sugeririam para alguns estudiosos que, na verdade, Esdras não seria o autor. Mas o fato é que a tradição, a maior parte da tradição, né, dos estudiosos entende que Esdras é o autor, mas que ali no seu livro ele inseriu alguns documentos em alguns pontos específicos, como por exemplo os momentos em que se tem os registros das famílias, por exemplo, que migraram da região da Pérsia, né, do cativeiro, perdão, para a região da Judéia. Isso explicaria essas diferenças eventuais que se encontram no texto. A gente sabe que o remanescente ele voltou no ano 536 a.C., exatamente no primeiro ano do imperador Ciro, tá certo? E a gente, como comentamos anteriormente, tanto o exílio quanto a volta do exílio, ele havia sido predito, né, profetizado pelos profetas. Então leiamos, aí vou colocar na tela, os primeiros 3 versículos do capítulo 1 do livro de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino
como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há de vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Meus irmãos, olha que texto interessante, né? Então a gente observa que o livro de Esdras ele já começa afirmando que para que se cumprisse a palavra do Senhor pelo profeta Jeremias, o rei Ciro ele editou esse proclame real, né? E a gente observa que a ação que gerou esse decreto partiu, na verdade, do próprio Deus. Quando a gente observa que o texto nos diz: despertou o Senhor o espírito de Ciro. Né? Então a gente vê que Deus ele é o agente desse retorno. Não foi o acaso, foi o próprio Senhor. Nós vamos mais à frente voltar um pouquinho nessa questão. Né? O fato é que o historiador Joséfo, né, que era um historiador judeu, ele afirmou que Ciro, após ele ter conquistado a Babilônia, ele mostraram a ele a profecia do profeta Isaías, que está lá no capítulo 44, verso 24, até o capítulo 45, 6. Essa profecia havia sido escrita 200 anos antes desse período, né, na época que o profeta Jeremias profetizava no Reino do Sul. Né? E esse texto, se os irmãos forem ler, ele vai falar claramente a respeito desse rei Ciro. Ele vai citar o rei Ciro nominadamente, né, dizendo que esse Ciro ele seria considerado restaurador predestinado aos judeus. E o fato é que Joséfo, né, ele afirma que quando o rei Ciro ele soube dessa profecia, ele ficou profundamente tocado por ela, né, e ele foi tomado por um desejo grande de cumpri-la. Né? Então, por isso, além daquela questão política, como eu havia comentado, né, que os reis queriam obter, digamos assim, a gratidão dos povos subordinados a eles. Então, isso aliado ao fato desse conhecimento citado por esse historiador judeu, mostram que esse rei ele estava disposto especificamente a permitir a volta dos judeus, né, para a sua terra. O fato é que, se nós olharmos o livro de Esdras, nós vamos observar que o número total de judeus que voltaram foi de 50 mil pessoas, já incluindo os homens, as mulheres e os servos. Então a gente vai ver que esse primeiro retorno, né, um retorno maciço, ele não foi liderado por Esdras, ele foi liderado por Zorobabel. Zorobabel é descendente direto dos reis de Judá. E isso é muito interessante, porque isso mostra a manutenção pelo Senhor da dinastia de Davi na liderança do povo. Né? Então a gente observa que isso é extremamente importante, afinal Jesus ele vai descender da linhagem de Davi. Então a gente observa que, apesar desse número ser um número grande, 50 mil pessoas, se nós compararmos com o número do povo, né, daquela época, nós vamos observar que esse número era bastante pequeno, ou seja, não foi todo o povo que retornou, né, das terras do cativeiro para a Judéia. Infelizmente, muitos judeus preferiram ficar sob o domínio persa, né? E alguns motivos parecem ter sido importantes para que isso acontecesse. Primeiro, que muitos desses judeus haviam nascido no cativeiro, então eles não tinham contato com a terra natal. Então esse sentimento, né, de voltar à terra natal, de saber, né, de estar ligado a essa terra, ele não existia nos seus corações. Então essa geração preferiu ficar, né, sob o domínio persa. Não sob o domínio, mas em território distinto da sua terra natal. E também a gente observa que durante o período babilônico e persa não existem muitas informações históricas que mostrem que o povo judeu foi maltratado, né? Então, alguns registros bíblicos mostram, inclusive, o contrário, que esse povo teve alguma liberdade, que esse povo não foi maltratado. Então, os judeus que habitavam aquela terra acabaram ficando meio confortáveis naquela situação. E lembrando que Judéia, especialmente a capital Jerusalém,
era um local que estava destruído. Então, muitos preferiram ficar, digamos assim, no conforto do cativeiro do que passar para sua terra natal, onde eles teriam que abrir mão de seus confortos, talvez até mesmo de suas riquezas, né? Então, muitos não quiseram trocar o seu conforto pelas cidades destruídas. E isso, meus irmãos, é uma coisa bastante triste, né? Porque, na verdade, a ideia desse chamar do Senhor, desse chamamento, desse despertar, era que todo o seu povo migrasse, né, de volta à Judéia, onde ali, já que ali era a terra prometida, ali era o local do templo, né? Então, boa parte desse povo, infelizmente, escolheu ficar onde estava. Mais à frente nós vamos ver, né, na segunda metade do livro de Esdras, que houve um segundo grupo que retornou sob o comando do sacerdote escriba Esdras, 80 anos após esse grupo partir. Então a gente vai observar que entre a primeira parte de Esdras, né, o primeiro capítulo, e lá o sétimo capítulo, teve um período de tempo bastante considerável, né? Então Esdras só vai retornar 80 anos mais tarde. E é importante a gente observar essa cronologia, porque muitas vezes quando nós lemos um texto bíblico, a história parece que ela é linear, uma coisa aconteceu imediatamente. Então é bom a gente ver que essa volta não foi rápida, que a reconstrução do templo não foi rápida, que mais à frente a edificação dos muros, né, e a consagração também não foram coisas que aconteceram simultaneamente. Então isso mostra o espaço de tempo, isso é muito importante para alguns pontos que a gente vai citar mais à frente, certo? E a gente sabe que o retorno de Esdras, na verdade, ele foi permitido já por um outro rei, por um segundo rei, né? Exatamente porque passou-se um período de tempo que não o rei Ciro, então era o rei denominado Artaxerxes, tá ok? Então, se nós pegarmos o livro de Esdras, nós podemos ver que esse livro ele pode ser dividido em duas partes principais. A primeira parte nós podemos dizer que é a volta do remanescente sob a liderança de Zorobabel, que era descendente dos reis de Judá, certo? E esses eventos estão nos primeiros 6 capítulos, do primeiro capítulo ao sexto capítulo do livro de Esdras. Após isso, existe um intervalo de 60 anos, né? Então, esse povo voltou sob a liderança de Zorobabel, né? E a gente vai ver todos aqueles eventos. Zorobabel, ele morre e esse povo continua ali na Judéia. Ou seja, leva-se 60 anos para que Esdras, né, ele seja chamado por Deus para voltar com um novo remanescente para a Judéia. Então, essa parte segunda, nós podemos dizer que é a volta sob a liderança do sacerdote e escriba Esdras. E essa parte está entre os capítulos 7 e 10 do livro de Esdras. Então, se nós observarmos a data provável de escrita desse livro, nós podemos dizer que ele provavelmente foi acabado de ser escrito, né? Ele foi escrito após os últimos registros registrados pelo escriba Esdras, né? Após a sua chegada em Jerusalém em 456 a.C. Então, provavelmente foi um pouquinho após, alguns anos após esse período. Eu vou colocar essa imagem projetada para que os irmãos entendam, né, que existe um paralelismo entre os eventos da primeira e da segunda parte. Então, a gente vai observar que o tema principal desse livro a gente pode encontrar, na verdade, lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão. Então, eu peguei esse quadro, na verdade, de um livro do Baxter, chamado Examinar as Escrituras, que é um livro muito bacana, muito bem escrito, né? E o autor coloca que, na verdade, esse é o tema principal desse livro, ou seja, mostrando que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso e principalmente um Deus fiel. Então, nessa primeira parte do quadro, nós vemos a volta do povo com Zorobabel, e aí a gente vê no lado direito, né, na segunda parte do quadro, a volta com Esdras. E a gente observa que a estrutura é como se fosse uma estrutura espelhada, né? Então a gente vê que os eventos, na verdade, descritos, os temas, na verdade, que aparecem nesses livros, eles são paralelos. Então, a primeira parte inicia-se com o decreto de Ciro e a segunda com o decreto de Artaxerxes. Depois nós vemos o surgimento do líder Zorobabel e depois o líder Esdras, o escriba, aparece na história.
Depois, na primeira parte ali à esquerda, nós vemos os nomes e o número do remanescente. E, na parte da direita, os nomes e o número dos acompanhantes que retornaram com Esdras. Mais abaixo, nós vemos a descrição de utensílios sagrados, né, que voltaram após a queda da Babilônia, né, especialmente os utensílios do templo, e os presentes, as ofertas voluntárias que foram dadas a esses judeus. E, da mesma forma, nós temos isso nesse segundo retorno, como eu falei, que aconteceu 60 anos após, né? Então, em seguida, nós vemos a chegada a Jerusalém. Da mesma forma, nós vemos a chegada em Jerusalém de Esdras. Nós vemos um ministério profético, especialmente descrito, né, dos profetas Ageu e Zacarias. E a gente vai ver, na verdade, não um ministério profético, mas um ministério intercessório de Esdras. E eu faço uma observação dizendo que a oração vai fazer muito parte desses livros, a oração e o jejum, né, a busca do auxílio e da ajuda do Senhor. E como resultado principal da primeira parte, nós temos a reconstrução do templo. E na segunda parte, nós temos como resultado principal uma nova separação entre o povo e os estrangeiros. O fato é que quando Esdras voltou, né, ele encontrou um povo que havia se misturado aos povos ali ao redor. Então era um povo que tinham as suas esposas, né, da aliança, né, esposas do reino de Israel, e muitos contraíram um segundo matrimônio, né, de modo que isso acabava fazendo alianças com esses povos que não agradavam a Deus. E a gente vai ver que Esdras tem um papel de exortar esse povo, de orientar que esse povo fizesse separação, né? Literalmente a separação entre o povo e os estrangeiros, tá certo? Então, falando rapidamente sobre Zorobabel, como eu havia comentado, ele é descendente direto da linhagem de Davi. Ele era neto do rei Jeconias. Esse rei ele foi levado cativo para a Babilônia apenas 3 meses depois de ter começado a reinar. Seu nome pessoal significa descendente da Babilônia, né? E ele também é chamado no livro de Sesbazar, esse é o nome babilônico, e Tirsata, que é o título persa que significava governador, porque nós vamos observar que Zorobabel ele vai acabar se tornando, digamos, o governador desse povo, né, representante do rei Assírio, obviamente, né, ali na região da Judéia. Okay? Observamos que ele tinha um zelo religioso muito grande, o fato que ele respondeu ao chamado do Senhor, né, levando o remanescente de volta à Judéia. Ele também lançou os fundamentos do novo templo, né, e não só lançou os fundamentos, mas ele completou a edificação do novo templo. Falando um pouquinho sobre o personagem Esdras, Esdras era um cativo da Babilônia, ele provavelmente nasceu na Babilônia. Mas em sua juventude, né, após a queda do Império Babilônico, ele foi levado à corte dos persas, onde ele ganhou bastante proeminência. Ele era descendente do sumo sacerdote Arão, então ele era um sacerdote, né, por sua linhagem, e também era considerado um escriba. Como eu havia comentado, ele era um perito na palavra de Deus, né, especialmente conhecedor da lei de Moisés, mas também dos escritos da palavra do Senhor. Ele era um exemplo de gratidão, de piedade e de dependência de Deus. Então, em muitos momentos nós vamos ver Esdras ele orando ao Senhor, pedindo orientação. Né? Ele era um exemplo também de humildade e de uma atitude destemida contra tudo aquilo que era errado. Tá certo? Nós podemos fazer algumas aplicações desse livro, né? Não só para o povo judeu, mas para as nossas vidas também. Tá certo? Então a gente observa que o tema principal é a restauração do povo de Deus. Observamos também que Deus ele permitiu o castigo pelos pecados que haviam sido cometidos, né, pelo seu povo. Então esse povo, embora fosse o povo escolhido de Deus, ele não ficou imune ao castigo, né? Mas por serem o povo do Senhor, né, por eles estarem respaldados, unidos pela aliança abraâmica, né, nós vamos observar que Deus vai castigá-los, porém não vai eliminá-los.
né? Então ele vai fazer com que esse povo passe por esse período de cativeiro, mas que ele retorne em seguida, né? Então isso nos dá uma aplicação pessoal, né? Então podemos até nos afastar do local da bênção, nós podemos muitas vezes esfriar, perder o primeiro amor, né? Nós podemos ter a nossa fé diminuída pelas circunstâncias, né? Ou então por nós mesmos, pelas nossas atitudes erradas, né? Podemos muitas vezes até cairmos nas garras do mundanismo. Entretanto, se nós formos verdadeiramente salvos, né, nós sabemos que pertenceremos ao Senhor e Ele não nos lançará fora, não fará com que nós caiamos da graça, né? Então, isso vai ser reforçado, né, no cumprimento da aliança do Senhor na igreja. E lá em Coríntios nós vamos ter essa explanação de Paulo, mostrando que nós não podemos perder a nossa salvação se formos realmente salvos pelo Senhor, independente dos caminhos que venhamos a trilhar nas nossas vidas. O fato é que isso não nos dá permissão, né, de vivermos como bem desejarmos, mas muitas vezes nós vamos passar por caminhos difíceis, caminhos de queda, caminhos de erro, mas se nós somos verdadeiramente convertidos ao Senhor, Ele mesmo colocará no nosso coração um desejo de restauração, um desejo de volta a esse local, né? E a gente observa no livro de Esdras que Deus, ele não somente abriu o caminho de volta, mas ele foi quem despertou o coração das pessoas. Então ele primeiramente despertou o coração do rei Ciro para que ele permitisse o retorno do seu povo à sua terra, ao local da sua bênção, à sua herança, né? Já que Canaã era o local da herança. Mas ele também chamou aquele remanescente que acabou por voltar para a terra da Judéia. Então, como eu havia falado no início, muitos não retornaram, mas 50 mil pessoas retornaram. E certamente esses 50 mil foram aqueles a quem Deus tocou. Tá, ok? Então, eu vou projetar 6 verdades em Esdras para a nossa restauração espiritual, ou seja, uma aplicação desse livro às nossas vidas. Primeiro, a volta à terra. Nós precisamos voltar à terra. Como eu comentei, Canaã era para o judeu, né, o lugar da bênção de Deus, porque ela representava a herança do seu povo. Então, se nós quisermos restaurar a nossa vida espiritualmente, nós precisamos retornar ao local da bênção. Ou seja, nós precisamos primeiro abandonar as nossas práticas, os nossos caminhos errados e retornar ao local da bênção, que no nosso caso, né, Deus manifestada no Evangelho. Então precisamos abandonar as nossas práticas, né, e voltar ao caminho das Escrituras, lendo as Escrituras e buscando ao Senhor em oração. E aí nós devemos observar o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então podemos ter a certeza de que ao abandonarmos os nossos maus caminhos e tivermos o desejo sincero de arrependimento, o Senhor ele perdoa os nossos pecados e pode restaurar a nossa vida espiritual. O segundo ponto, a segunda verdade contida nesse livro é a reconstrução do altar. É o segundo passo. O altar ele representava a consagração a Deus, né? E nas ofertas voluntárias, nós tínhamos as ofertas que eram obrigatórias, né? E tínhamos também as ofertas voluntárias. E o significado dessas ofertas é que o próprio ofertante, ele se oferecia diante do altar. Então a reconstrução representa essa consagração individual a Deus. E nós devemos construir então no nosso coração um altar de dedicação a Cristo, ou seja, devemos estar sempre nos colocando a Cristo, e Paulo ele vai falar isso no Novo Testamento. O terceiro ponto fala acerca do começo do novo templo. Então, depois da reedificação do altar, assim que aquele povo chegou à sua terra e reedificou o altar, o próximo passo foi a reconstrução do templo, foi lançar a reconstrução. Né? E a gente vai observar que essa reconstrução não foi uma reconstrução rápida e não foi sem dificuldades. Mas nós devemos aplicar isso na nossa vida, construindo uma casa de louvor e testemunho do Senhor nos nossos contextos de vida. Então, em todos os aspectos da nossa vida, nós devemos buscar ser uma casa de louvor e uma casa de testemunho às pessoas. Mas nem tudo são flores nesse processo,
né? Nós devemos nos preparar para o encontro com os inimigos, porque afinal não existe nenhuma obra de Deus sem que haja a oposição do diabo, né? Então podemos perceber isso no livro de Esdras, quando os adversários procuram impedir a reconstrução do templo. Primeiro eles tentam enganar os judeus, né, colocando uma união que não era permitida, ou seja, aquele povo ímpio queria edificar o templo de Deus, né? Na verdade eles queriam atrapalhar esse projeto. Então eles falam: deixai-nos edificar convosco. Mas isso não poderia acontecer, porque essa tarefa era uma tarefa exclusiva do povo de Deus. Não tendo sido bem-sucedidos, eles tentaram desanimar o povo, né? Então a Bíblia diz, lá no capítulo 4, verso 5, que eles desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. E não somente isso, mas tentaram enganá-los, né? Alugaram contra eles conselheiros. Mas a gente observa que apesar das tentativas, né, do inimigo, né, dos inimigos do povo, eles se mantiveram firmes no propósito de reconstruir e de edificar o templo do Senhor. E é interessante que mesmo se mantendo firmes, os inimigos eles tiveram êxito por um bom tempo, né? Então mostra que nós devemos estar sempre preparados para as provações. E o fato é que essa construção, a construção do templo, ficou suspensa por um período de 16 anos. Então, a gente observa que houve todo um trama, né, dos inimigos que enviaram uma carta ao rei falando que aquele povo, na verdade, era um povo rebelde, que eles estavam se rebelando, né, e que o rei não deveria permitir que isso acontecesse, né? Então, o rei, com esse medo, determinou que eles não construíssem, né? Então, mostra que muitas vezes nós vamos ter decepções na nossa vida e nós devemos estar preparados para ter decepções, né? E entender que as provações, elas de alguma forma fazem parte do progresso espiritual. Então, mesmo Deus permitindo esse intervalo de 16 anos, isso serviu de crescimento para esse povo. Mas o fato é que a nossa derrota não é para sempre, né? Podemos muitas vezes humanamente pensarmos em derrota, mas o fato é que Deus tem um tempo para todas as coisas, né? E Deus ele vai levantar profetas, que é o próximo tópico, né? Então, no momento de desânimo, vão surgir os profetas Zacarias e Ageu. E esses profetas vão inflar ânimo no coração dos judeus, né? Então, especialmente na liderança de Zorobabel. E aí os judeus eles vão retomar a construção com o coração renovado. E não somente isso, né? Novamente os inimigos vão fazer uma nova carta, né? E o rei ele vai revisitar os seus decretos e vai encontrar o decreto do rei Ciro, né? Isso já era um outro rei, era o rei Dario. Então nós vamos observar que esse rei vai olhar ali o decreto de Ciro e não vai somente permitir a construção, mas vai ordenar que os próprios inimigos deem os recursos necessários, né, para a reconstrução do templo. Então o fato é que os profetas tiveram um papel preponderante, um papel muito importante, né, no despertar desse povo, né, trazendo a palavra de Deus. Hoje nós não temos mais a ordem dos profetas e dos apóstolos, ela já não é mais necessária, porque nós temos a revelação total escrita de Deus. Então nós já temos a Bíblia, a palavra de Deus. Tanto que o dom da profecia hoje ele se manifesta naqueles que proclamam a palavra do Senhor. Então os nossos pastores, os nossos líderes, eles são aqueles que têm o dom da profecia, o dom da proclamação do evangelho e da palavra de Deus. Não mais aquele dom da revelação, da escrita, né? Porque a Bíblia ela já foi finalizada e nós temos a revelação total e plena de Deus para a humanidade, né? Então, nós devemos nos apegar a essa palavra escrita de Deus, as Sagradas Escrituras, porque elas nos equipam para toda e qualquer circunstância da nossa vida. Tá bom? E por fim, o último tópico, nós vemos que a obra do Senhor ela é completada. Então nós observamos que quando uma obra ela é verdadeiramente de Deus, ela não pode ser destruída. Os inimigos podem tentar nos parar, podem muitas vezes lograr êxito, mas a obra que o Senhor tem para as nossas vidas, né, para o crescimento do seu reino, ela jamais pode ser destruída ou impedida, né? Então isso mostra o grande domínio e o poder de Deus
guiando o seu povo. Né? Então, como eu havia comentado, o rei ele não somente não somente permitiu a finalização da construção do templo, mas ele ordenou que os próprios inimigos dessem a esse povo aquilo que era necessário. Então, muitas vezes nós vamos ver os inimigos de Deus sendo humilhados, né? E vendo o seu povo ser exaltado para mostrar que a glória é do Senhor, não do seu povo, não a nossa glória, mas a glória sempre será do Senhor, certo? E aí nós vamos partir agora para o estudo do livro de Neemias. Esse livro ele vai falar acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém, né? E não somente a reconstrução, mas a instrução do povo novamente na lei de Moisés. O autor do livro é considerado o próprio Neemias, tá certo? Especialmente nos capítulos de 1 a 7 e lá no final do capítulo 12, versículo 27 até o final do capítulo 13. Existe um trecho intermediário, né, como eu havia comentado, que é narrado em terceira pessoa. Né? Então, aqui nesse livro acontece também como no livro de Esdras. Existe uma parte que muda-se um pouquinho o formato da narrativa. Então, alguns estudiosos dizem que isso sugere uma mudança, uma participação de outro autor. Nesse caso, poderíamos até considerar Esdras. Né? Mas existe uma grande possibilidade desse trecho ter sido incluído, né, pelo próprio Neemias, já que ele é autor da maior parte do livro. Então, por conta disso, nós acreditamos que o livro tem a autoria do próprio Neemias. E a data aproximada em que Neemias completou o seu livro foi o ano de 430 a.C. Então nós observamos que Neemias, né, o livro mostra Neemias chegando a Jerusalém no ano 445 a.C., ou seja, 12 anos após o sacerdote Esdras ter retornado. Né? Então, para a gente observar que a história, ela, embora seja linear, ela tem os seus períodos, seus intervalos de tempo. Né? Então, se a gente observar do momento em que o primeiro grupo chegou até Neemias retornar à terra, nós vamos observar que passou um total de 90 anos, ou seja, quase um século, né, entre o povo retornando com Zorobabel até a chegada de Neemias. Né? E Neemias a gente vê que foi Neemias que reconstruiu os muros, ou seja, durante um período de aproximadamente 90 anos a cidade estava com os muros destruídos e sem as suas portas. Né? Então é um período bastante significativo. Então a gente observa que Zorobabel e seus contemporâneos já haviam morrido, né? Isso já no tempo de Esdras, na verdade, e já havia uma nova geração ali naquela terra. Então nós observamos que Zorobabel construiu o templo, né, ali na primeira parte do livro de Esdras. Houve um intervalo de 16 anos no qual essa construção ficou parada, surgem os profetas e o templo é construído no período de aproximadamente 4 anos e 6 meses, tá certo? Então a gente vê que quando o templo finalmente é acabado, né, essa geração já estava há 21 anos na sua terra. Então demorou-se um intervalo de tempo bastante considerado. Né? Então, cerca de 60 anos após o retorno, né? após essa reconstrução, o Esdras viajara, né, da Babilônia para Jerusalém com o seu pequeno grupo. E aí, como a gente viu, as condições não estavam satisfatórias, né? Tanto os líderes do povo, os príncipes, os governantes, como muitos nobres e muitas pessoas haviam assumido casamentos mistos. E a gente vai ver que no final do livro de Esdras ele vai conclamar o povo a abandonar esses casamentos porque eles não agradavam ao Senhor. É provável, como eu falei, que esses casamentos na verdade fossem as segundas uniões, os segundos matrimônios. Esse era um costume da época. Mas isso, como eu já havia falado até na aula passada, não é algo que agrada ao Senhor. Embora fosse algo aceito pelo povo, não era uma situação que agradava a Deus. Então, o fato é que Esdras conclama a que esses casamentos fossem anulados e houvesse uma separação dos povos mesmo, separação física, né? Como se fosse aquela limpeza do joio e do trigo. Né? Então, após a consternação de Esdras, né, observando essa situação, após ele orar ao Senhor, ele se derramar diante do Senhor, o povo observa esse movimento de contrição do escriba, do sacerdote, e o próprio povo é tocado pelo Senhor de modo que essa reforma acontece. Então, como eu falei,
12 anos após a chegada de Esdras, Neemias ele chega a Jerusalém e ele encontra os muros e as portas em ruínas. Né? Existia uma pobreza generalizada no meio do seu povo, especialmente o povo que habitava Jerusalém, e a gente observava que o povo não estava guardando o sábado. Então a gente observa como a rebeldia está sempre ali ligada ao ser humano. Não vou nem falar ao povo, que é muitas vezes ligado a nós. Então somos restaurados, o povo é restaurado, mas se o povo não vigiar, se o povo não se mantiver alerta, né, nós vamos voltando às práticas que desagradam ao Senhor. Falando um pouco da estrutura desse livro, nós podemos ver que esse livro ele pode ser dividido em duas partes. E aí eu vou colocar a figura que traz um pequeno resumo desse livro. Então a primeira parte a gente pode dizer que é a reconstrução dos muros, que está entre os capítulos 1º e o 6º. E a segunda parte são as instruções que Neemias dá ao povo, né? E na verdade essas instruções não foram dadas por Neemias, mas foram dadas por Esdras, já que eles eram contemporâneos, tá certo? Então a primeira parte nós temos aí a intercessão de Neemias, né? Quando ele recebe a notícia, né? Do estado de Jerusalém, ele entra em contrição, né? Nós vamos ter a expedição de Neemias, a exortação de Neemias, a tentativa de reconstrução, o obstáculo à reconstrução e o término da reconstrução. Em seguida, nós vamos ter as instruções, né, que envolvem o novo registro do remanescente, o novo ensino da lei, a nova consagração do povo, o novo povoamento da cidade, a dedicação dos muros e a eliminação dos abusos. Tá certo? Então, isso aí é um resuminho, né, uma forma de nós colocarmos os tópicos principais desse livro e a gente ter uma ideia dessa ordem. Então, podemos dizer que Esdras é o livro da restauração, enquanto Neemias é o livro da reconstrução. E mais à frente nós vamos ver que Esther é o livro da preservação e nós vamos entrar em um pouquinho mais de detalhes mais à frente. A mensagem principal desse livro é que não há vitória sem lutas. Então a gente vai ver que a luta fez bastante parte, né? Fez lá no livro de Neemias, de Esdras, mas no livro de Neemias a gente vai ver que faz bastante parte. Não existe oportunidade sem oposição, especialmente dos inimigos do Senhor. Não há porta aberta à nossa frente sem que haja muitos adversários para tentar impedir a nossa entrada. E é por isso que nós devemos fazer como Neemias, muros de proteção ao redor do nosso coração, de modo que esse muro seja de uma cidade consagrada a Deus, não muros de separação, mas muros de edificação a Deus, é diferente, né? Não devemos consagrar o nosso coração a Deus, e nós devemos proteger o nosso coração, né? Dos ataques, das influências do mundo, né? E das dificuldades, das circunstâncias. Então nós vamos ver que Neemias ele é apresentado no livro com 3 funções. A primeira função é copeiro do rei. A segunda função é o construtor dos muros de Jerusalém. E a terceira função é Neemias como governador do seu povo. Então, a gente observa que Neemias, né, lá no início, ele era da tribo de Judá. Ele era servo da corte persa. Então, ele nasceu na Babilônia, mas ele serviu na corte persa, né, como copeiro do rei. E as pessoas acham que muitas vezes o copeiro era o mordomo, mas não. A função de copeiro era uma função de muito prestígio. E era uma função que chegava inclusive a influenciar reis. Era uma pessoa muito próxima aos reis, né? Então era uma função de tamanho prestígio. O fato é que Neemias ele recebeu um relatório muito triste acerca das condições da cidade de Jerusalém. E quando ele recebeu essa notícia, ele ficou muito triste, né? E ele viu que recebeu a notícia de que a cidade estava com muros e portas destruídas, né? E nessa época, isso é um fato muito importante, já que muros e portas representavam exatamente essa proteção contra os inimigos ali próximos, né? Então uma cidade sem muro e sem porta, ela ficava completamente vulnerável à ação dos inimigos, a assaltos, né? E mostravam essa desolação, né? Esse abandono. Então, diante disso, Neemias ele jejuou e orou. E aí o desejo de reconstrução ele veio ao seu coração.
Mas a Bíblia mostra que a sua tristeza ficou aparente. E alguns meses depois, o rei chamou a sua presença e questionou. E é importante enfatizar que era um crime capital uma pessoa se apresentar de modo triste ao rei. Então isso mostra que a relação de Neemias com o rei era uma relação muito próxima, porque o rei, ao invés de mandar executá-lo, o rei pergunta o que estava afligindo, né? Então mostra que o rei tinha uma certa estima, um certo carinho por Neemias. Né? Então, ao responder o rei, ao afirmar o que estava acontecendo nas terras de seus antepassados, o rei se compadece, né? E ele permite com que Neemias empreenda o projeto de reconstrução dos muros. E aí a gente vai ver a segunda manifestação, né? O segundo papel de Neemias, que foi como construtor do muro. Ou seja, Neemias ele parte para uma viagem, né, da capital para a Judéia. E essa viagem durou 3 meses. Né? Então, durante esse período, ele teve que passar pela terra de vários governadores, né, para mostrar as autorizações que ele tinha, né, para estar naquele local. E ele passou, e durante esse período, né, durante esse momento que ele passou por essas terras, ele encontrou Sambalá, que era o governador, o sátrapa de Samaria, e Tobias, que provavelmente era um servo de Sambalá. E a Bíblia diz que esses dois eles se aborreceram com o fato de Neemias estar ali querendo causar algum bem para Israel. Então eles, sabendo dessa notícia, já não gostaram e já começaram a se levantar. O fato é que Neemias chega até Jerusalém e por um período de 3 dias ele visita as ruínas à noite. Né? E ele não fala a respeito do seu propósito ali ao povo. Ele somente olha a situação, ele se compadece, ele chora diante daquela situação, mas ele também não fica só em tristeza, ele elabora um plano para que aqueles muros, né, pudessem ser edificados e aquelas portas recolocadas na cidade. Então ele planeja e somente depois que ele tem um plano concreto, né, para assegurar que aquela obra seria completada em um período curto de tempo, é que ele revela o seu plano ao povo. Então, o plano dele, na verdade, consistia em dividir diversos grupos, de modo que cada grupo ficasse responsável pela reconstrução de um pedaço do muro. E todos esses grupos eles trabalhariam simultaneamente para a reconstrução. Né? E a gente observa que o plano ele foi bem sucedido, embora tenha encontrado muitas oposições, a gente vai entrar em alguns detalhes. Mas o plano foi bem sucedido e o fato é que a construção dos muros, né, da cidade levou pouco mais de 7 semanas para ser finalizado. Né? Então mostra que um período de somente 2 meses para a reedificação dos muros. Né? Então a Bíblia mostra que apesar da oposição que Neemias encontrou, ele havia colocado pessoas do povo como vigias, né, já que eles estavam sofrendo constantes ameaças de seus inimigos. Né? Então, a Bíblia mostra que os trabalhadores com uma mão eles estavam carregando ali a pá, a enxada, as suas ferramentas de trabalho, mas eles estavam segurando as armas na outra, né? Mostrando que Neemias não era uma pessoa que tinha uma fé cega. Né? Ele era um homem precavido e sabia das ameaças que ele estava sofrendo. Então, houve a reconstrução do muro e portas foram colocadas na cidade. Né, e guardas foram designados para fazer a proteção dessa cidade e o fechamento das portas. Então as portas se fechavam ao cair da tarde e elas abriam novamente somente no outro dia de manhã. Né? Então essa foi a grande obra, a grande empreitada de Neemias. O fato é que Neemias enfrentou tanto uma oposição externa dos seus inimigos, quanto ele teve obstáculos internos. Então vamos falar acerca da primeira oposição. Né? Então, Neemias, primeiro, ele sofreu o desprezo e o escárnio dos seus inimigos. Então, primeira coisa, os inimigos já tentaram, né, desanimá-lo. Né? Mas Neemias, o que ele fez? Ele orou ao Senhor e ele não interrompeu o seu trabalho. Ele continuou trabalhando porque ele confiava em Deus. Os inimigos, vendo que o desprezo não estava funcionando, eles tentaram utilizar a força, né, e a violência contra o povo. Então, Neemias, mais uma vez, orou com seu povo, né? Eles buscaram a face do Senhor, continuaram trabalhando. E além da construção, eles adicionaram a vigilância, ou seja, ele designou alguns desses trabalhadores como vigilantes, né?
para como vigias, pessoas que estavam sempre atentas a qualquer movimentação, e os próprios trabalhadores, eles portavam suas armas de alguém tentar atacá-los, né? Então, podemos dizer que o lema desse período, né, desse momento de reconstrução era orar, vigiar, trabalhar e lutar, se necessário, né? Então, isso é bastante importante. Os inimigos não tendo êxito com essas ameaças, né, de luta, de guerra, de combate, eles tentaram utilizar astúcia, né, de modo a infligir mal a Neemias. Mas né, eles tentaram chamar Neemias a um local para fazer mal, ou tentaram fazer com que ele entrasse no templo, né, sempre com a intenção de matá-lo, né? Mas Deus havia dado discernimento a Neemias, e Neemias respondeu por algumas vezes, dizendo que ele não poderia abandonar a obra, né, que ele estava fazendo para se encontrar com essas pessoas, né? Então ele estava fazendo o trabalho de Deus. E assim, mais uma vez, os planos dos seus inimigos foram frustrados. E por último, os inimigos eles utilizaram do suborno, fazendo com que os próprios compatriotas traíssem a Neemias. Eles subornaram inclusive alguns profetas para profetizarem profecias falsas. Mas como Neemias era um homem que não era covarde, era temente ao Senhor, estava orando ao Senhor, né? Ele sabia que aquilo ali era uma tentativa de enganá-lo, né? De modo que ele caísse em desgraça perante o povo ao entrar no templo sem ser autorizado. Então, o fato é que Neemias ele não caiu em nenhuma dessas profecias porque ele estava próximo a Deus. E é muito importante a gente observar que no nosso meio existem muitas pessoas que se dizem irmãos, né, em Cristo, né, que dizem-se convertidas, mas que estão procurando ali a queda dos líderes da igreja, a queda dos pastores, a queda dos próprios crentes, né, de modo que eles estão sempre ali tentando enganar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mesmo no meio do nosso povo existem infiltrados, existem pessoas com más intenções, né? Então mostra que nós devemos estar próximos a Deus e vigilantes, né? Devemos estar sempre atentos. Então não devemos, como a própria palavra de Deus diz, vigiar e orar. Não devemos ser pessoas cegas, não devemos subestimar o poder de articulação do nosso inimigo. Né? Nós devemos, pelo contrário, estar sempre alertas às suas tentativas. Né? Então a gente vê que apesar de toda essa pressão enorme, todas essas ameaças, não deve ter sido nem um pouco fácil. Neemias, ainda assim, ele manteve o povo trabalhando e conseguiu completar o seu trabalho em poucas semanas. Mas a gente observa que além dessa oposição externa, né, que muitas vezes nós enfrentamos nas nossas vidas, existem grandes obstáculos internamente que Neemias teve que vencer para concluir essa obra. Primeiro, os escombros. Então a gente observa que as ruínas daquela cidade eram imensas, né, e isso desanimou bastante o povo, né, porque primeiro eles teriam que tirar todas aquelas ruínas, né, todo aquele lixo, né, dos muros para depois reconstruí-lo. Então isso mostra que dá trabalho servir ao Senhor, né? Então muitas vezes nós vamos precisar tirar os resíduos, os lixos, né, as coisas que estão ali como peso morto, fazer uma limpeza profunda, isso aplica-se até às nossas vidas, né, para que possamos construir os muros de dedicação ao Senhor. Então, a gente tem que lembrar que por conta das ameaças externas, os trabalhadores já não eram muitos. Neemias ainda teve que tirar parte desses trabalhadores para trabalhar, né, como vigias, ou seja, para atuar na função de vigias. Ou seja, os que estavam realmente trabalhando ali, eles estavam trabalhando praticamente à beira da exaustão, porque Neemias queria precisava terminar a obra em pouco tempo. Né? Então, a gente vê que realmente o trabalho não era fácil. Além disso, um outro obstáculo interno foi o medo. Né? E o medo, muitas vezes, ele nos paralisa. Então, sabendo, né, o povo sabendo da perseguição dos seus inimigos, né, eles ficaram com medo. Né? Então, essas notícias de ataques chegavam a todo momento. Isso desanimava o povo, isso deixava esse povo com medo. Mas Neemias, ele exortou o povo a sempre se lembrar do Senhor e principalmente da grandeza do Senhor. Né? Então, quem estava protegendo, quem estava guiando todo esse processo, não era Neemias, mas em primeiro lugar era o próprio Senhor que estava pelejando
e protegendo. A gente vê isso ao longo de diversos momentos na Bíblia, né? Então nós vemos o povo ali de Israel na saída do Egito, né, para a Terra Prometida, quantos livramentos eles tiveram, né? Nós vemos ali nos livros de Reis, no livro das Crônicas, os diversos livramentos espirituais que o Senhor Deus deu para a proteção do seu povo, e mais uma vez nós vemos Deus agindo nesse sentido, né? E o outro inimigo interno, né, outro obstáculo interno era a cobiça. O que aconteceu? Devido à pobreza daquelas cidades ali, daquela terra da Judéia, muitos judeus tiveram que hipotecar os seus terrenos ou até mesmo vender os seus filhos como escravos, né, para outros judeus mais ricos, para poder pagar os tributos e os juros que esses judeus estavam cobrando de seu povo. E Neemias ficou muito triste ao saber disso, porque os judeus mais ricos estavam explorando de maneira egoísta, né, os seus próprios compatriotas, né, fazendo a chamada usura. E Neemias os desafia, e olha que eles eram nobres, né, pessoas de grande importância no povo. Neemias fica revoltado, né, ele abre mão dos seus próprios benefícios, né, como governador, como copeiro, né, ele, enfim, ele não cobra, digamos assim, para fazer as funções de governador, e além disso ele exorta esse povo a não fazerem essas práticas, lembrando que eles haviam sido vendidos lá no Egito, né, também, mas no cativeiro também. Então, ele lembrava, vocês estão na mesma condição e agora vocês estão querendo explorar os seus irmãos, e isso não é permitido, né? E ao invés deles se revoltarem, os nobres admitiram a sua culpa e fizeram a restituição, né, desses juros, desses filhos, de modo que Neemias ele apaziguou essa situação interna que estava a ponto de eclodir. Então veja, irmãos, quantas coisas vão surgindo nesse processo, né? Não foi uma tarefa simples, foi uma tarefa bastante complexa. E aí a gente observa que o terceiro papel de Neemias em seu livro, que é o papel de governador. Então ele tomou várias atitudes, né? Então ele se lembrou da segurança, né, da cidade, colocando levitas para guardar as portas. Ele realizou um censo, um primeiro censo, né, e percebeu que a população da cidade estava muito pequena. E a falta da população, então, ela é resolvida mediante o lançamento de sortes, né, de modo que de 1 a cada 10 moradores da Judéia, né, não só de Jerusalém, eles deveriam migrar e morar na cidade de Jerusalém. Então isso foi feito por meio de sorte, né? Então as pessoas que estavam em outras cidades ou fora da cidade tiveram que migrar, né? E elas migraram, porque esse foi um despertar do próprio Senhor. E aí, nesse momento também, Neemias ele realiza junto ao escriba Esdras um movimento de retorno às escrituras, né? Ou seja, ele faz uma nova leitura da lei e o povo pede para que a lei seja novamente explicada. Então, foram instituídas as festas religiosas e a observância da lei de Moisés. Lá no capítulo 11 nós vamos ver que Neemias ele faz um segundo censo, né, mostrando que aquela sua atitude de ter feito o sorteio para a migração das famílias da Judéia havia surtido efeito e a população havia aumentado, né? E aí a gente observa que após um período de 12 anos, houve finalmente a dedicação dos muros da cidade, né? E isso aconteceu numa grande festa, né? De modo que tivemos 2 procissões de cantores, né? Foi uma festa muito linda, eles se encontraram ali no meio da cidade de Jerusalém, frente ao templo, onde houve a leitura da lei e finalmente houve a separação do povo de Israel dos estrangeiros. Né? Então, a gente observa aí, por fim, um resumo do governo de Neemias. Né? Então, como ele foi bem sucedido. Então, ele aumentou a população em Jerusalém, resgatou os judeus que haviam sido vendidos como escravos, né? Para os próprios judeus, aboliu os empréstimos de hipotecas, né? E os juros, restaurou a observância rigorosa do sábado e do ano sabático, instituiu o tributo anual da terça parte para os serviços de manutenção e a manutenção do templo, criou um sistema de suprimento de madeira para os sacrifícios do templo, corrigiu e proibiu as profanações do templo, reiterou a lei acerca do dízimo,
ele ordenou o divórcio de todas as mulheres estrangeiras e renovação da separação do povo. Né? E, por último, no capítulo 13, ele fez outras reformas com regulamentos referentes às portas da cidade. Ou seja, foi um grande governador, né? Um grande líder de Deus, levantado num momento de grande dificuldade, um homem que tinha realmente uma intrepidez, que era um homem que não tinha espírito de covardia, mas um espírito de ousadia e de temor perante Deus. Né? Um homem que desafiou seus inimigos, que respondia à altura dos seus inimigos, né? Então, um homem de grande integridade e valor que serve para nós como exemplo nas Escrituras. Por fim, meus irmãos, a gente precisa falar um pouco do livro de Esther. Na verdade, é uma história muito bonita e é uma história que também tem grandes ensinamentos para nós. Então, como eu falei, o livro de Esdras e de Neemias, ele vai focar nas pessoas que saíram das cidades do cativeiro e voltaram à sua região da Judéia. Né? Então a gente vai ver esse movimento e consegue ver nesses livros tudo o que aconteceu nesse grande período de tempo de mais de 100 anos. Né? Então esses livros eles cobrem um período de 110 a 120 anos. Né? Então mais de um século de história. E como eu havia comentado, o livro de Esther, na verdade, ele está situado no intervalo lá do livro de Esdras. Então nós tivemos o primeiro remanescente de Israel, né, que construiu o templo. Nós tivemos um intervalo de 60 anos até que Esdras retornasse. Né? Então o fato é que nesse intervalo nós podemos encaixar, né, a história de Esther. Então o livro de Esther ele vai concentrar-se naqueles que permaneceram na terra do cativeiro. E esse livro é muito interessante, porque ele fala a respeito de um drama, né? De uma história real, mas que foi dramatizada. Né? Essa história foi baseada num fato genuíno, né? Baseado em fatos reais. Né? Então, nesse drama, nessa trama, nessa história, nós temos 5 personagens principais. Né? O primeiro é Assuero, que é o rei persa. O segundo personagem é Vasti, que a gente vai ver lá no primeiro capítulo, que foi a rainha deposta. Nós temos Amã, que odiava os judeus, Mordecai, que era um líder judeu, mas que servia na corte, e nós temos, por fim, Esther, a moça judia que acabou se tornando rainha. E a gente observa que Esther é a figura principal nessa história, já que tudo vai girar ao redor, né, da sua pessoa, especialmente da sua ascensão ao trono e da sua intercessão pelo seu povo. Então ela é a personagem principal. A autoria provável desse livro de Esther é de Mordecai, né? Então, mas muitos consideram esse livro de autoria desconhecida. E é muito interessante, né? Porque o propósito desse livro é falar a respeito do cuidado providencial de Deus com o seu povo. Né? E é muito interessante porque nós não temos nenhum evento miraculoso acontecendo durante essa trama. Mas se nós considerarmos o resultado como um todo, nós vamos ver uma série de pequenos milagres que o Senhor vai fazendo, né? Mostrando que Deus, na verdade, ele conduz toda a história. Então esse é o propósito principal desse livro, né? Todos os acontecimentos que são registrados, eles são resultados das circunstâncias. Mas o que a gente vê? Que Deus ele vai atuando ali nas circunstâncias de modo que o seu povo seja libertado da maldade de Amã. Né? Então esse livro, na verdade, ele é um poderoso milagre. Então ele é um prodígio através do qual um Deus soberano manipula todos os eventos não miraculosos de maneira a produzir um efeito pré-determinado. E é muito interessante a gente observar, né, que nesse livro não há menção do nome de Deus diretamente, né, em nenhum momento. Então nós não vamos encontrar o nome de Deus nesse livro. Né? E a intenção, na verdade, é que a gente veja, né, na sequência natural dos eventos, como um poder oculto, né, ele controla todas as coisas de maneira que essas coisas atinjam um fim específico. Né? Então, a gente vê que o nome de Deus não aparece diretamente. Entretanto, o nome Jeová, né, ele aparece de maneira oculta, em forma de acróstico, por 4 vezes. Então, se você observar poeticamente ali a estrutura do texto original, você vai observar que em alguns momentos acontece um acróstico,
né, do nome de Jeová. Mais diretamente esse nome não aparece, tá certo? Um dos personagens, né, desse livro é o rei Assuero. Esse rei ele é conhecido, na verdade, pelo nome de Xerxes, que era a forma grega do seu nome persa. E ele tinha algumas características interessantes que é importante a gente colocar nesse momento. Os historiadores antigos diziam, né, especialmente os historiadores gregos, que o rei Assuero ele se destacava, né, pela sua beleza pessoal e pelo seu porte majestoso. Mas, moralmente, ele era um misto de paixões desenfreadas. E a gente já vai observar isso no primeiro capítulo, né? Quando ele pede para que a sua rainha, né, se mostre de uma maneira desrespeitosa, né, para os seus servos que já estavam bêbados e que eram libertinos, o que era uma coisa que violava a etiqueta, né, prejudicava, danificava, né, maculava a rainha, né, não era de uma cortesã, rainha, né? Então a gente observa que atitudes extremas permitiram, no momento, um genocídio do povo judeu no seu território, e mais à frente vai permitir que esse povo se defenda dos seus inimigos. Então ele era um homem que tinha essas paixões desenfreadas, né? E se a gente observar o livro, nós vamos observar que ele vai caminhar em dois movimentos principais, conforme a imagem que vai estar projetada aí, né? A crise prevista e a crise superada. É assim que a trama se divide. E a gente pode observar ali em cima o que o autor Baxter, no seu livro, traz, né? Esther, o livro da preservação providencial. E aí, como um lema, a gente pode colocar o seguinte: Deus vigia na sombra os que lhe pertencem. Né? Então a gente observa que Deus ele está agindo em todos os eventos, embora ele esteja agindo de maneira oculta, de maneira discreta, né? Então a gente vê aí nos primeiros 5 capítulos a crise prevista, com a rainha Vasti sendo deposta, Esther tornando-se rainha. A gente vê no capítulo 3 Amã planejando um massacre contra o povo judeu. A gente vê Mordecai clamando ajuda para Esther. E a gente observa que Esther consegue a ajuda, né, do rei. Aí a gente começa a ver a crise sendo superada numa reviravolta de eventos. Mordecai ele é honrado pelo rei. Amã ele é executado. Os judeus eles são vingados. A festa do Purim é instituída. E Mordecai, por fim, é nomeado primeiro-ministro do rei. Então, a gente, entrando em alguns detalhes acerca dessa história, a gente precisa compreender, né, esses detalhes para ver como Deus ele estava agindo ali de maneira providencial. Como eu falei, uma maneira oculta, porém clara, quando a gente observa o livro como um todo. Então a gente observa que o primeiro capítulo inicia-se com um banquete, com um grande banquete. E o rei ele convoca os seus nobres para estarem nesses banquetes. Esses banquetes muitas vezes eles se demoravam por dias, né? Então eles falavam acerca das vitórias, comemoravam, enfim, as suas conquistas, se gabavam uns perante os outros, né? E se embebedavam e se fartavam, né? Então, além do que, essas festas elas tinham como objetivo um planejamento. E a gente observa que esse primeiro planejamento provavelmente era uma incursão à Grécia, né? E aí a gente observa que a ordem do rei para que Vasti, a sua rainha, né, cujo nome significa mulher bela, né, era para que ela se exibisse perante os seus nobres, né, o que seria uma moléstia muito grave, a etiqueta persa, como havia comentado, e um ultraje muito cruel. Mas a rainha Vasti recusa-se a fazer isso, né, e ela foi corajosa e totalmente justificada, mas ainda assim ela perdeu a sua coroa real. Quando nós entramos no capítulo 2, nós temos que ter em mente o seguinte, que após a deposição da rainha Vasti, demorou-se 4 anos para que houvesse a escolha de uma nova rainha. Então os eventos não aconteceram imediatamente, né? Então após os eventos do primeiro capítulo, né, passaram-se 4 anos. Então é provável que durante esse período o rei Assuero tenha feito, né, a sua incursão contra a Grécia, mas ele voltou derrotado. E aí alguns comentaristas dizem que provavelmente por causa disso ele se voltou para o harém, né? Para a buscar uma nova esposa.
de modo que ele aliviasse, digamos assim, as suas dores, né? E aí a gente observa que Esther, que na verdade era uma órfã judia e era prima de Mordecai, que era alguém que servia no templo, é escolhida para ser a rainha. E o texto ele não deixa dúvidas de que Esther era uma jovem muito bela, né? Na verdade, o nome hebraico de Esther era Hadassa, que significava murta. Esther era o nome persa dessa personagem, que significava estrela. Então, como eu falei, Mordecai com certeza ele era empregado da corte porque ele trabalhava na cidadela, ele morava na cidadela de Suzã, né? E quando ele também se recusa mais à frente a se curvar perante Amã, a gente observa que ele não foi morto. Então isso mostra que ele era uma pessoa que fazia parte da corte, né? Que se ele não fizesse parte ele seria morto imediatamente. Então, após a escolha de Esther como rainha, outros 5 anos se passaram até que se chega à metade do terceiro capítulo, quando Amã entra em cena. Então Amã ele é como se fosse uma espécie de primeiro-ministro. Então ele alcançou um grande prestígio diante do reino. O fato é que ele ganhou tanto prestígio que o próprio rei ordenou que as pessoas se inclinassem perante ele. Né? Enquanto todo mundo obedecia, Amã se recusou, porque ele só se dobrava por ser judeu diante do Deus verdadeiro e não perante a homens. Né? Então, embora esse fato tenha incitado ira no coração de Amã, o texto bíblico ele mostra, ele deixa a gente inferir que Amã, na verdade, ele já odiava o povo judeu. Então, é como se esse evento fosse a gota d'água para o início do seu plano. E aí ele se aproxima do rei e ele pede para que o rei estabeleça um decrete a aniquilação dos judeus, né, o que realmente foi promulgado. E aí, quando Mordecai soube disso, ele ficou bastante triste, né? E ele pede para que um servo chegue até Esther, né? E fale a ela a respeito dessa situação e pede para que ela interceda perante o rei diante dessa situação. E o texto diz que Esther já havia ficado 1 mês sem ser chamada pelo rei, mas ainda assim ela pede para que o povo jejue durante 3 dias para que ela faça a sua tentativa de clamor perante o rei Assuero, né? Então, no terceiro dia após o jejum, no terceiro dia do jejum, ela se coloca à porta da sala do trono de modo a atrair a atenção do rei. E é muito interessante a gente analisar que até nesse ponto da história a ação de Deus ela é indiscutível, porque Mordecai ele vira para Esther e fala: quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ou seja, então ele diz que ele declara a providência de Deus. Olha, quem sabe não foi para isto que você foi colocada onde você está. Então isso é a chave para compreender a ação de Deus durante todo esse episódio. Bem, o fato é que a rainha no terceiro dia de jejum se coloca à porta, né, de modo a atrair a atenção do rei. E o rei, ao invés de recebê-la com raiva, né, porque o rei poderia inclusive mandar matá-la, porque você não podia se apresentar perante o rei sem ser convocado, a Bíblia diz que ele a recebe generosamente e anima com palavras. Ele pergunta: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Então Esther, ela percebe o favor do rei e ela pede para que o rei e Amã compareçam a um banquete que ela prepararia naquele mesmo dia. Né? Após tal banquete, né, que ela sabia que seria agrado do rei, ela entende 2 coisas. Primeiro, que ela queria assegurar-se do favor de Deus e garantir que a presença de Amã fosse algo importante para que, quando ela revelasse o seu pedido, Amã não tentasse distorcer os fatos. Né? Na presença do rei, ele deveria permanecer calado. Né? Então, Esther foi bastante estrategista nesse ponto. Né? Então, aconteceu o banquete, mas a rainha Esther achou que aquele momento não era o momento adequado. Então, ela convoca o rei Amã para um novo banquete na noite seguinte. Né? E durante o dia seguinte, né, Amã ele resolve construir uma forca para enforcar Mordecai. Né? E naquela noite, o rei ele não consegue dormir. E por conta da sua insônia, ele pede para que sejam lidos os arquivos reais, né, os feitos memoráveis do rei. E ali ele observa que
Mordecai havia feito um gesto, né, que revelou uma conspiração contra a própria vida do rei. E aí o rei observa que Mordecai não havia sido honrado, ele não havia sido recompensado de nenhuma forma. Então, já ali ao raiar do sol, o rei manda chamar o servo que estivesse mais próximo, Amã já estava ali próximo, né? E ele pergunta a Amã, né, Amã, o seguinte, o que a gente faz com um homem que o rei deseja honrar? Aí Amã, ele acha que o rei está falando dele, é um homem extremamente orgulhoso, então ele pensa, né, de maneira presunçosa, numa grande pompa e circunstância, achando que aquilo seria para ele. E aí o texto bíblico diz o seguinte: tragam-se as vestes reais de que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então, o texto continua dizendo, ele ouve o rei dizer, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai. Meus irmãos, imagina a cara dessa pessoa, né? A cara de Amã, ao saber que, na verdade, aquela honra não seria para ele, mas seria sim para Mordecai. Né? E aí, após essa primeira baixa, essa reviravolta nos acontecimentos, o capítulo 7 ele vai falar do segundo banquete, né, que a rainha Esther preparou para o rei Amã. E aí o rei pergunta a respeito do seu pedido, né? E aí a rainha Esther declara: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, pelo meu desejo, o meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Então o rei fica surpreso. Como assim? Alguém vai matar a rainha, o povo da rainha? Né? E aí o rei pergunta, né, quem havia feito isso. E aí a rainha Esther revela que foi o Amã. Né? E aí o rei fica desconcertado, ele sai ali do banquete, né, com a cabeça quente, cabeça fervendo, e nesse momento Amã ele se joga perante Esther, né, para covardemente, né, implorar por sua vida. Nisso o rei retorna, e ao ver Amã naquela situação, ele interpreta aquele gesto como uma grande ofensa, né, e manda que os seus soldados entrem, retirem Amã, né, com a cabeça coberta, que significava que ele já não veria mais a luz do sol, e o rei manda que Amã fosse enforcado na forca que ele havia construído para Mordecai. Né? E a palavra ali, forca, na verdade, significa árvore. E era uma árvore de aproximadamente 23 metros de altura, ou seja, o corpo de Amã foi pendurado numa árvore que ficava no seu próprio terreno, né, a 23 metros de altura diante de todo o povo. Então foi uma grande humilhação perante o povo e perante a sua família. Que logo em seguida, né, Mordecai ele é honrado, os judeus é permitido aos judeus que eles se defendam dos seus inimigos, já que o decreto real não poderia voltar atrás de perseguição aos judeus, então o decreto continuou, mas o rei alterou esse decreto, permitindo que os judeus se defendessem, assim eles tiveram o livramento dos seus inimigos. Né? Por conta disso, é instituída a festa do Purim, relacionada à sorte, né? Então a palavra pur significa sorte, então era a festa que relembrava esse feito grandioso, e a gente sabe que esse feito grandioso, na verdade, é da parte de Deus. E por fim, no último capítulo do livro de Esther, nós vemos que Mordecai ele é levado à posição de primeiro-ministro que antes era de Amã. Então a gente observa que nunca, nem mesmo José e Daniel, estiveram à frente de um reinado tão vasto como Mordecai esteve à frente do reinado, né, do Império Persa. Então a gente observa Deus ele agindo em todas essas circunstâncias, né? E aí, rapidamente para encerrarmos, meus irmãos, nós podemos ver dois tipos em Esther, né? Então os tipos são pessoas ou situações, né, enfim, que representam algo que podemos tirar de lição até mesmo para as nossas vidas. Então o primeiro tipo que aparece é os judeus persas, ou seja, os judeus que não migraram, né, para a Judéia. Então, como eu havia comentado, todo o povo deveria ter migrado para Sião, mas o fato é que somente uma parte voltou. Né? E aqui então podemos entender que esses judeus persas, né, os judeus que ficaram ali no reinado persa, eles são usados como um tipo daquilo que é secular em meio do povo do Senhor. Então, o autor Baxter diz que, sem dúvida,
Tais judeus são tipos dos homens mundanos em meio ao povo do Senhor hoje. Eles representam aqueles que professam fé em Cristo, mas que amam demais o mundo e a carne para renunciar a estas coisas por causa de Cristo. Olha que palavra pesada, né, meus irmãos? Então devemos vigiar as nossas vidas para que nós não sejamos como essas pessoas que amam demais o mundo e as coisas que existem no mundo ao ponto de desprezar ao Senhor, né? Então, mas apesar disso, o texto ele mostra que o Senhor, ele vigiou aqueles judeus, mesmo eles sendo infiéis, né? Porque o Senhor ele é fiel à sua promessa, né? Ainda que aquele povo tivesse desprezado, quando esse povo teve dificuldade e clamou ao Senhor, ele os livrou, mas não permitiu que seu nome fosse associado a eles. E aí está mais uma razão pelo qual provavelmente o nome de Deus não é citado no livro de Esther. Exatamente para mostrar que seu nome não estava associado àquele povo. Isso é uma coisa muito pesada, né? Então, aqui podemos entender que essas pessoas, né, esses tipos, esses crentes, eles podem até ser salvos como pelo fogo. O apóstolo Paulo vai falar isso, né? Mas o autor Baxter faz uma observação. É possível salvar-se do inferno e mesmo assim perder o eterno peso de glória que Deus preparou para aqueles que o amam de todo o coração. Então que nós não sejamos como esses judeus, que embora contassem com o favor de Deus, embora tenham sido livrados, não tiveram seu nome associado com o nome de Deus, né? Então isso deve ser motivo de contrição, né? Devemos visitar a nossa vida e o nosso coração. E por último, a rainha de Esther, ela pode ser considerada como um tipo da igreja, né? Especialmente em alguns pontos. Primeiro, porque ela tem ancestrais judeus, era filha de judeus, mas seus pais haviam morrido, né? Então a gente observa que a igreja, ainda assim, ela era descendente, né, dos ancestrais judeus. Inclusive as primeiras comunidades, né, da igreja, elas eram formadas por judeus que haviam se convertido a Jesus. Em segundo lugar, Esther é um tipo da igreja por causa da sua beleza feminina. Então Deus havia dado a ela uma beleza que estava acima de todas as outras belezas daquele reino. Então, da mesma forma, Deus faz isso com a sua igreja. Dá a ela uma beleza acima de qualquer outra beleza, que é a beleza do próprio Cristo, né? Em terceiro lugar, ela mostra a igreja na sua exaltação. Afinal, a rainha Esther, ela se casa com um homem que é considerado rei de reis, né? Rei dos reis. Embora o rei Assuero não tenha nada a ver com o Cristo, a gente observa que a igreja, ela também é casada com um homem cujo título é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então a exaltação da rainha Esther é a exaltação, pode ser considerada a exaltação da igreja. E por último, Esther tipifica a igreja em sua intercessão. Então a igreja ela está em constante intercessão, da mesma forma que Esther buscou interceder, né, pelo seu povo que estava ali em perigo. O fato, meus irmãos, é que esse estudo é muito interessante e é muito legal a gente avaliar as nossas vidas, avaliar esse cuidado, essa soberania de Deus, né? Então faça esse convite aos irmãos para que reflitam acerca das suas próprias vidas, os momentos em que o Senhor agiu com a sua soberania, com o seu livramento, com a sua guarda, né? E isso nos dá uma segurança muito grande de que podemos confiar nele, né? No seu amor, na sua grandeza, no seu poder. Tá bom? Eu agradeço a paciência dos irmãos, eu peço desculpas pelo delongar da aula, né? Então, mas são muitos eventos, são muitos detalhes que nós podemos comentar. Agradeço a paciência dos que chegaram até aqui e caso os irmãos tenham alguma dúvida, podem vir a nos procurar, tá bom? Deus os abençoe e tenham um excelente domingo.